Glória ao nome de Jesus, mais uma vez, glória, glória, glória e glória. Bora pra cima para mais um vídeo de reflexão. Já se ajeite aí onde você estiver, no ônibus, no trem, no carro, a pé, onde você estiver, Jesus vai falar com você, meu amigo, minha amiga. Bora tacar fogo. Antes, vou estar apresentando hoje este livro aqui, tá bom? O Salvador mora ao lado. É isso aí. Tão próximo que podemos tocar. Tão poderoso para nos transformar. É fuerte. A gente aí que hoje é dia de reflexão. E cadê minha toalhinha? Tá aqui. Deixa eu deixar aqui, que às vezes dá umas coceirinhas. Parece até que é o inimigo lançando seta. Vamos parar o vídeo? Mas não vou parar não, em nome de Jesus. Vamos continuar, né? Vamos lá. Resumo do livro é este. Você pode ter vizinhos muito bons, mas nenhum com tanto poder e amor. A fé cristã apresenta um conceito extraordinário. O Criador se propôs a viver como os demais seres humanos a fim de aproximar-se deles e redimi-los. Em O Salvador mora ao lado, o leitor tem a oportunidade de identificar em Jesus o homem capaz de amar, sem reservas, e o Deus suficientemente próximo ao ponto de interagir conosco. Max Lucado explora neste livro o aparente paradoxo entre a natureza divina de Jesus, o Filho de Deus, e seu lado humano como o humilde filho de um carpinteiro. São dezenas de histórias cujo tom é determinado pelo amor e pelo perdão do Criador, todas contadas a partir do olhar sensível do maior autor em motivação cristã da atualidade. Beleza? Esse é o livro do Max Lucado, O Salvador mora ao lado. Irmão Clebson, quero comprar para ajudar aí nas obras que você faz. 60 conto, 60 reais, tá bom? Você dá esse livro, irmão Clebson, com todo prazer. Arrume mais 12 contatos, 12 inscritos para o nosso canal e o livro é seu de graça. Eu moro longe, irmão Clebson. Paga o Sedex e o livro chega até você de graça. A única coisa que você vai pagar é o Sedex ou o correio aí, né? E para você que deseja nos convidar para ir em sua igreja, no mínimo um livro comprado, passagem de ida e volta, estaremos indo com todo prazer. Às vezes eu fico olhando para a tela aqui que aparece um monte de informação na tela e eu sou uma benção, eu sou leigo, é forte, né? Vamos continuar. Você não sabe o que está acontecendo, mas está acontecendo alguma coisa. Vamos lá. Hoje é dia de reflexão. Eu falei, né? Já? Você que deseja nos convidar para ir em sua igreja, no mínimo um livro comprado, passagem de ida e volta, estaremos indo com todo prazer. E é bem essa pura mistura. Bora tacar fogo na sala dos filhos teus. A reflexão de hoje é essa daqui. O celular com a tela apagada nos mostra duas maneiras de ler a Bíblia. A primeira é enxergar a tela preta, só letras. A segunda é enxergar seu rosto dentro da tela, a vontade de Deus para a sua vida. Vou repetir, tá bom? O celular com a tela apagada nos mostra duas maneiras de ler a Bíblia. A primeira é enxergar a tela preta, só letras. A segunda é enxergar seu rosto dentro da tela, a vontade de Deus para a sua vida. É óbvio que eu estou me utilizando aqui de uma ilustração que um dia eu parei para refletir também no celular, né? E eu percebi que o celular com a tela apagada
ele nos mostra essas duas maneiras de ler a Bíblia. A primeira, se você pegar o seu celular com a tela apagada, você vai ver que você consegue só enxergar tela preta, né? Primeira maneira de ler a Bíblia, estou me utilizando dessa ilustração. Se você olhar para o seu celular, você vai enxergar a tela preta. E essa é a primeira maneira de ler a Bíblia, é o primeiro contato que todo ser humano tem com a Bíblia. É quando ele começa a ler e ele só enxerga letras. Ele não entende nada, embaraça a mente, dá sono, ele quer parar. Enfim, essa é a primeira maneira de ler a Bíblia, não é? Enxergando só letras nela. Só que no início, até é plausível que você tenha sono, até é plausível que você enxergue só letras, até é plausível que você não entenda nada. O ruim é quando isso perdura por muito tempo, por anos. Um exemplo, você tem 1, 2, 5, 10 anos de crente e até hoje você tem essa dificuldade. Quando abre a Bíblia, parece que só está enxergando letras, não é? Esse vídeo hoje é feito para te ajudar a vencer essa barreira e parar de enxergar só letras e vir para o segundo estágio, a segunda maneira de ler a Bíblia, que é quando você olha para o seu celular com a tela apagada e mesmo com a tela apagada, você consegue enxergar seu próprio rosto dentro da tela. O que é isso? É quando você começa a ler a Bíblia e começa a entender a vontade de Deus para a sua vida. E começa a entender o propósito de Deus para a sua vida. E aqui eu vou te dar 2 dicas fundamentais para você sair do primeiro estágio e entrar no segundo. Parar de ler a Bíblia enxergando só letras e começar a enxergar a vontade de Deus para a sua vida. Por quê? Porque, não sei se alguém já te falou isso, mas por trás das Escrituras tem uma palavra. Por trás das Escrituras tem uma voz. E é o seu dever descobrir a voz por trás das Escrituras, por trás das letras, ver o significado de cada coisa. Esse é o seu dever com a ajuda do Espírito Santo. Então vamos lá, a primeira dica para você parar de ler a Bíblia enxergando só letras e começar a enxergar a vontade de Deus para a sua vida. A primeira dica fundamental é ter uma vida profunda de oração. Se lembre, antes de ler a palavra de Deus, antes de falar de Deus, fale com o Deus da palavra. Antes de falar de Deus, fale com Deus. Tenha uma vida diária e insistente de oração. Se lembre, a Bíblia ela é um livro espiritual. Então, para entender a Bíblia e ter um profundo desejo por ela, a sua espiritualidade tem que estar bem alimentada. E ter uma vida de oração diária e contínua vai te ajudar por demais a entender a Bíblia. Por quê? Porque se você fala com Deus, Ele também falará com você. Já está escrito nessa mesma Bíblia que quando o ser humano toma a decisão de se aproximar de Deus, o próprio Deus se aproxima também desse ser humano. Então a primeira dica é ter uma vida aí de oração insistente e diária. Todos os dias você tem que pedir para o Espírito Santo elevar o seu nível espiritual para que você entenda a Bíblia, que é um livro espiritual e de nível. Ou seja, quanto mais você for crescendo na sua espiritualidade, mais você entenderá a Bíblia. Quer ver uma coisa? Você se lembra quando Jesus estava conversando com uma mulher samaritana e ele disse assim: mulher, eu tenho uma água. Olha que coisa interessante. Mulher, eu tenho uma água que quem beber dela se tornará dentro deles ou dentro de qualquer que beber essa água uma fonte. Coisa interessante, você já parou para pensar que a água
é algo pequeno. Fonte é algo maior. Quer ver uma coisa? De onde você tira água? Não é de uma fonte? Não é de algo maior? Não é assim? Só que Jesus está explicando justamente o contrário. Não, mulher. Você não vai tirar a água da fonte. A fonte vai ser tirada da água. E o que era a água ali no texto? A água ali no texto era justamente sua palavra. Era justamente seus ensinos. Era justamente aquilo que ele tinha que passar para o ser humano, como ensinamentos do seu Pai, ensinamentos de Deus. E Jesus está dizendo que quando você bebe desses ensinamentos, quando você bebe dessa palavra, cria dentro de você uma fonte. E o que é essa fonte? Essa fonte, eu já expliquei em outros vídeos aqui, essa fonte é justamente o desejo de conhecer a Deus e as coisas sobrenaturais. Porém, o que eu quero falar é, quando você bebe da água, quanto mais você bebe, quanto mais você cava, a Bíblia é um livro de tamanho nível espiritual que a fonte nunca para de jorrar. A água gera a fonte. Por quê? Porque você pode ler a água 10 vezes, 20 vezes, 500 vezes. Você pode fazer o curso básico da água. Você pode fazer o curso médio da água. Você pode fazer o bacharel da água, o doutorado da água, o mestrado da água, o PhD da água. A fonte nunca para de jorrar. Não existe um ser humano da face da terra que diga, eu já alcancei as profundidades da água, eu já alcancei o topo da água, agora Deus não tem mais o que revelar para mim. Não existe esse ser humano. Jesus diz que a água gera fonte e essa fonte nunca para de jorrar. O que ele quer dizer? Quanto mais você busca, quanto mais você lê, quanto mais você pesquisa, quanto mais você ora, a Bíblia, ela é um livro de nível espiritual. Então, quanto mais você ora, lê, persiste, busca, pesquisa, mais a sua espiritualidade cresce. A fonte nunca para de jorrar. Oh, glória! Então fica essa primeira dica aí. Tenha uma vida diária de oração insistente. Peça sempre, Espírito Santo, eleve a minha espiritualidade para que eu entenda o que o Senhor quer da minha vida quando eu abrir a tua palavra para ler ela, para meditar nela, tá? Então essa é a primeira dica. E a segunda, essa para mim também é tão fundamental quanto a primeira. A segunda dica é a persistência. Você perseverar, você insistir. Se lembre, você não vai abrir a Bíblia hoje e já começar a entender tudo que você está lendo hoje. Você não vai abrir a Bíblia hoje e já vai começar a entender, nossa, Deus quer isso de mim. Nossa, é isso. Nossa, que coisa linda. Que maravilha, Jesus. Não. Se lembre, a Bíblia é um livro de nível espiritual. Então, se você não está com o nível adequado para entender o texto, você não vai entender o texto. Só que vai ter um momento que, de tanto você persistir, de tanto você perseverar e insistir, o olho do entendimento vai se abrindo aos poucos. Grave isso. Você nunca lê o mesmo livro com o mesmo entendimento. Sempre quando você lê o mesmo livro pela segunda, terceira, quarta, quinta vez, você nunca lê com o mesmo entendimento. O seu entendimento sempre está mais aperfeiçoado a cada vez que você lê o mesmo livro, até você se elevar espiritualmente para entender o texto que você está lendo. Então, persevere. Eu tenho um testemunho vivo aqui da minha vida mesmo, um testemunho maravilhoso, que quando eu iniciei, eu via só letra, ao ponto da minha imaginação estar tão estéril, mas tão estéril, de eu babar por várias vezes em cima da minha Bíblia. É isso mesmo. E eu querendo, sabe, entender, eu querendo me aprofundar, eu falei assim, se eu ler a Bíblia de joelho, por causa da dor no joelho, eu não vou conseguir dormir. Hoje eu venço esse sono. Eu não vou conseguir dormir. Daqui a pouco passava 2 horinhas de joelho, 3 horinhas de joelho. Tava eu como? Com a cara na Bíblia, babando. E minha mãe tendo que vir me acordar e dizer, Clebinho, acorda, meu filho.
suba para a cama, vá dormir. Mas eu queria mostrar o que para Deus? Queria mostrar que eu queria. E é interessante que quando você persevera, você insiste, você vai para cima, Deus não vai ver a sua baba. Deus não vai ver o seu sono. Deus não vai ver o seu cansaço. Ele vai olhar para dentro de você e vai ver que realmente você quer aprender. Você quer entender. E hoje eu dou discipulado para muitas pessoas e é o resultado da minha insistência. Pra você ter uma ideia, nós já estamos no nível de número 71. Tem uma playlist com 71 louvores, 70 frases e 70 mensagens bíblicas. Irmão Cleves, por que você entendeu tanta coisa assim? Por causa que eu insisti. Por causa que eu persisti. Então essa segunda dica para você é, no seu início vai dar sono, no seu início você vai ver só letra, no seu início talvez você até como eu possa dormir com a testa na Bíblia e babar nela, só que persista, insista, até entender, tá? Vença a sua velha natureza. De novo eu falo, a Bíblia por ser um livro espiritual, o seu espiritual tem que estar bem alimentado. Você já se perguntou por que você não sente sono quando está mexendo em Facebook? Quando está mexendo em WhatsApp, TikTok, vendo os vídeos no YouTube, vendo as coisas nas redes sociais? Você já se perguntou por que você não sente sono? Vendo filminho na Netflix? Por quê? Na grande maioria das vezes, essas coisas são carnais, estão alimentando a sua carnalidade. E por isso que não te dá sono. Mas agora quando se trata das coisas espirituais, a sua espiritualidade tem que estar bem alimentada. Aí você não sente sono. Se você está sentindo muito sono, é porque sua espiritualidade ela está fraca. Então você precisa alimentar ela. E como você vai alimentar? Insistindo, persistindo. Eu tô com sono, mas essa bexiga, tô com sono, mas eu vou entender. Eu vou entender. Mais cedo ou mais tarde eu começo a enxergar o meu rosto dentro da tela. Mais cedo ou mais tarde eu começo a enxergar a vontade de Deus para minha vida. Você precisa insistir, perseverar. E eu te dou um outro exemplo para que você veja que Deus... Tem muito crente que acha que dá uma desculpinha e Deus acredita nas desculpinhas dele, né? Ai Deus, irmão Cleves, eu não leio a Bíblia porque não entendo. Eu nunca li a Bíblia porque não entendo. Aí eu deixo de lado. É engraçado que quando você vai comprar um celular, você tá lá adquirindo seu celular, você sai com ele da loja, você nem espera chegar em casa, já no meio do caminho você liga, né? Já no meio do caminho você liga, já começa a ver as configurações, já começa a baixar os aplicativos, aí você chega em casa onde tem sua rede Wi-Fi, aí você vai configurar todo o seu celular, daqui a pouco, depois de configurado, você vai começar a mexer, e passa um dia, e passa 2, e passa 3, passa um mês, passa 2 meses, quando você vai ver, você aprendeu a mexer no celular sem olhar no manual, né? Sem olhar no manual, você aprendeu a mexer no celular. Eu te pergunto, o que foi que te ensinou a mexer no celular que você comprou? O que foi? Foi o seu entendimento? É claro que não. Foi o seu desejo para aprender a mexer no aparelho. Foi o que te ensinou a mexer no celular. Então aqui a gente já aprende uma coisa fundamental. Antes do entendimento, temos que alimentar o desejo. E esse desejo só é alimentado através da persistência. Então pare de dar essa desculpinha. Eu não leio a Bíblia porque não entendo. Eu não leio a Bíblia, Senhor, porque não dá. Eu não consigo enxergar o meu rosto dentro da tela. Pare de dar essa desculpinha para Deus. Porque o que Deus vai dizer para você é justamente isso. Você quando foi comprar esse celular seu, você não precisou de entendimento. Você só precisou do desejo. Sabe por que você não lê a Bíblia? Porque você não tem desejo pela minha palavra. Dói, mas é uma verdade. Então, ore. Em primeiro lugar, ore. Peça para o Espírito Santo aumentar o seu desejo pela palavra. Depois, persista, persevere. No começo é só letra, no começo é muito sono, no começo é até baba. Mas persevere. Mais cedo ou mais tarde, você vai começar a enxergar o seu rosto dentro da tela.
E quando você começar a enxergar o seu rosto dentro da tela, você já vai começar a pregar para os outros. Você já vai começar a aconselhar os outros. Você já vai começar a crescer e ajudar outros seres humanos a crescer. Você vai elevar a sua espiritualidade e vai ajudar outros também a elevar a espiritualidade. Amém? Então essas são as duas maneiras de ler a Bíblia Sagrada. A primeira, vendo só letra, saia desse estágio. A segunda, enxergar o seu rosto dentro da tela, ou seja, a vontade de Deus para a sua vida. Fique aí com essa reflexão. O celular com a tela apagada nos mostra duas maneiras de ler a Bíblia. A primeira é enxergar a tela preta, só letras. Saia desse estágio em nome de Jesus. A segunda é enxergar seu rosto dentro da tela. É a vontade de Deus para a sua vida. E a minha oração é que a partir de hoje, quando você abrir a Bíblia para ler, o Espírito Santo comece a te falar o que Ele quer de você. Qual o seu propósito de vida. Amém? Bora pra cima! Seja fonte! Reserve um tempo com Deus no seu dia. O Pai procura. Será que Ele achou? Bora pra cima, sorriso de crente! Eita. Recebe um pouquinho de alegria. Ô glória! Deus abençoe!